Ben-Sirá, capítulo 20. Quando falar e quando calar. Às vezes uma repreensão vem na hora errada. Ficar calado pode ser mais sensato, mas é melhor repreender do que guardar a raiva. E assim, quem confessar o seu erro será poupado da queda. Como um eunuco tentando desonrar uma virgem, assim é aquele que procura fazer justiça à força. Alguns ficam calados e são considerados sábios. Outros falam demais e por isso são detestados. Alguns ficam calados porque não têm nada para dizer. Outros porque não é hora certa de falar. O homem sábio está calado até a hora certa de falar. Mas o louco e fala barato não sabe quando parar. O homem sábio está calado até a hora de falar. Mas o louco e fala barato não sabe quando parar. Quem fala demais é odiado, e quem abusa da sua autoridade é detestado. Contrastes. Às vezes um homem acha lucro na adversidade, e há achados que resultam em perda. Há presentes que não te trazem nenhum proveito, mas há outros que te trazem dupla retribuição. Há quem caia por ter procurado glória, e também quem levante a cabeça após ter sido humilhado. Há quem compre muito por preço barato, mas no fim paga 7 vezes mais. O sábio ganha muitos amigos com o seu falar, mas as gentilezas do tolo são um desperdício. O presente de um tolo não te traz nenhum proveito. É um simples presente aos olhos dele, são muitos. Ele dá pouco e critica muito, abrindo a boca como se fosse um pregoeiro. Hoje ele empresta e amanhã pede de volta. Quando o homem detestável, que homem detestável este? No caso, o tolo, empresta hoje, amanhã pede de volta. Abre a boca como um pregoeiro. Que homem detestável este? O tolo diz: eu não tenho amigos, presto favores e ninguém me agradece. Comem do meu pão e ainda falam mal de mim. E são tantas e tantas vezes que se hão de rir dele. O que não se deve dizer? O que não se deve dizer? É melhor tropeçar numa pedra do que com a língua. E falar o que não se deve, assim, de repente, os maus cairão. Um homem grosseiro é melhor tropeçar numa pedra do que com a língua e falar o que não se deve. Assim, de repente, os maus cairão. Um homem grosseiro é como história sem propósito, continuamente na boca dos ignorantes. Ninguém gosta de um provérbio dito por um tolo, pois nunca o diz na hora certa. Um homem pode ficar isento de pecar somente por ser pobre, e por isso pode descansar sem ter remorsos. Há quem se destrua a si mesmo por levar vida vergonhosa, e quem a destrua por causa da sua insensatez, e outro por ser envergonhado, faz promessas a um amigo e ganha um inimigo a troco de nada. As mentiras. A mentira é um péssimo motivo de repreensão no homem, mas está continuamente na boca dos ignorantes. É melhor um ladrão do que um mentiroso que persiste em mentir, mas tanto um como o outro terão como herança a destruição. O hábito de mentir será a sua desonra, e a vergonha o acompanhará perpetuamente. Provérbios. O sábio promove-se a si mesmo com as suas palavras. Um homem sensato sabe como agradar aos poderosos. Quem cultiva a terra terá uma boa colheita. Quem agrada aos poderosos obterá o perdão das suas injustiças. Presentes e subornos cegam os olhos dos sábios. São como uma mordaça na boca, afastando a repreensão. Sabedoria escondida e tesouro enterrado, que utilidade tem? Melhor é o homem que esconde a sua loucura do que aquele que esconde a sua sabedoria. Pessoal, essa foi nossa leitura de Ben-Sirá, capítulo 20. Novamente com pontos sobre a importância de trabalhar com a verdade, só que aqui ele trouxe o ponto de vista da mentira. Interessante a forma que ele fala aqui, que até os sábios muitas vezes vão ser cegados ou calados pelos presentes, né, pelos subornos.
A importância também aqui nos versículos sobre o que não se deve dizer, sobre saber a hora certa de colocar as palavras nos diferentes ambientes, né? Melhor tropeçar numa pedra do que com a língua e falar o que não se deve. E aqui, ó, eu acredito muito que. Eu lembrei muito do Elton Euler, aqui, eu estou estudando ele esses dias, nesse versículo, dos contrastes. Às vezes o homem acha lucro na adversidade e há achados que resultam em perda. Estava pensando muito hoje, depois de acordar, sobre a questão da permissão, né? Não sei se você já conhece, mas é o ponto ali de você ter permissão para fazer as coisas. Eu estou estudando a teoria criada pelo Elton Euler sobre a permissão hoje, esses dias, e ele vai ensinar que muitas vezes a gente quer se esconder dos nossos pontos cegos, que ele tem essa mentoria chamada ponto cego. E que o ponto não é você se esconder, continuar se escondendo do ponto cego, porque o ponto cego ele é um ponto cego exatamente porque você já se esconde dele. O ponto é você saber deixar acontecer aquela adversidade e dentro dela você tomar a atitude que vai te levar a outro nível. Eu ainda estou estudando isso, mas eu vou dar aqui um exemplo. Imagine que você é dono de uma empresa, ele dá esse exemplo parecido lá, e teus funcionários erram muito, e isso tira sua paciência. Ora, pelo que eu entendi lá que ele explicou, claro que a gente já tem nosso método de agir com isso, e por isso que eu estou tendo essa dificuldade, porque talvez seja um ponto cego para mim. O segredo não seria ficar reclamando com os funcionários, porque reclamar ele já reclama com os funcionários dele quando os funcionários dele erram. O segredo seria deixar o funcionário errar e dentro desse turbilhão de emoções do erro do funcionário dele, ele ter uma atitude diferente que não seja reclamar. Aí ele vai desenvolver lá qual seria a atitude adequada para o caso dele, ele desenvolve lá em um dos vídeos dele. Mas o ponto é, às vezes um homem acha lucro na adversidade, porque nossa adversidade ela só é difícil para a gente porque é uma fraqueza nossa, é um ponto onde a gente não é forte. E talvez aquele ponto esteja vindo para que a gente se torne forte naquele ponto. Vou dar um exemplo para vocês, né? Muito interessante. Eu não gostava, quando era adolescente, até hoje não gosto, de fazer comida e lavar louças. E eu tinha sorte de não precisar fazer isso. Até que um dia eu fui morar na casa de uma tia, e essa tia disse, se você não souber fazer comida ou lavar louças, você vai acabar morrendo de fome. Eu até faço para você às vezes, mas isso é algo necessário para você. Então, eu entendi o que ela estava me dizendo, e por mais que eu não goste disso, e até hoje eu não pratico esse hábito, e naquela época eu precisei lidar com aquela adversidade e aprender. Eu me tornei muito mais forte aprendendo aquilo naquela época, porque no dia que precisar eu fazer comida e eu lavar louças, eu vou conseguir me cuidar nesse sentido. Não vai ser uma fraqueza minha, que no futuro, por exemplo, uma esposa, alguém pode usar contra mim e eu ter que ficar dependendo da pessoa porque eu não sei fazer aquilo. Eu estou dando um exemplo aqui, misturando o que o Elton Euler fala, misturando com esse versículo, que não é um exemplo muito preciso, eu sei, é até com uma coisa boba, mas conforme a gente vai vendo as dificuldades da vida, e agora eu vou dar um exemplo mais sério, com festas. Eu também trabalho com produção de eventos, e eu sou bom em olhar a festa e dizer se ela tá boa ou não. Só que isso não é digamos, propriamente uma habilidade de outro mundo, né? Quase qualquer pessoa consegue, mas eu tenho alguns dons ali de o que tem que tocar para as pessoas estarem felizes, qual a iluminação que tem que ter, mais ou menos como que tem que ser a ambientação. Só que, na realidade, essa série de pontos que eu sei, que são diferenciais em relação a outras pessoas que normalmente entram na festa, dizem que a festa tá boa, mas a festa não costuma estar boa para todo mundo, eles são diferenciais, só que cada um deles são adversidades porque eles precisam ser mais desenvolvidos se eu quiser ser bom de verdade nisso. Então eu preciso aprender mais sobre tocar para que eu possa saber o que o DJ poderia fazer para poder deixar a festa melhor e eu posso conversar com os DJs. Eu tenho que aprender mais sobre distribuição de iluminação, que aí chama cenografia, né? Quando você distribui a iluminação certinha, os móveis e tal, para deixar a energia do ambiente do jeito que você quer, chama cenografia. Eu descobri isso estudando um pouco, mas aí eu preciso desenvolver essa habilidade. Então, essas adversidades, em relação ao como que eu quero a festa, mas eu não sei deixar ela, também são pontos de eu encontrar como deixar a festa melhor, por exemplo. Estou dando um exemplo com a festa.
E ele vai dar muitos outros exemplos sobre esses contratos aqui, né? Há presentes que não trazem nenhum proveito, mas outros que trazem dupla retribuição. Há quem caia por ter procurado glória, e também quem levante a cabeça após ter sido humilhado. Há quem compre muito por preço barato, mas no fim paga 7 vezes mais. Essa é muito boa, gente. Essa é muito boa. A gente vive numa sociedade, né, que as pessoas são manipuladas por quererem as coisas de graça. Elas querem a TV de graça e ficam assistindo o quê? A novela e o filme que a TV mostra. E por isso são entupidos de propaganda. Hoje é menos comum, porque a gente está na era da Netflix, até do YouTube, mas antes o exemplo era mais claro ainda. Cada vez mais ele vai se dissipando, só que ele vai como é que eu posso dizer? Ele vai se diluindo em outras coisas. Então a pessoa quer a TV de graça, ela vai ter que comer propaganda, aquilo vai entrar na cabeça dela da cerveja, de outras coisas. Ela quer o YouTube de graça, sem pagar um prêmio muitas vezes, mas é entupida de propagandas, ela é obrigada a esperar a propaganda de uma coisa, e ela não sabe os efeitos que aquilo tem na mente dela. Então ela meio que comprou barato, ou ela teve um presente grátis, só que aquilo vem embutido com alguma coisa. E isso, ao longo da vida da pessoa, vai cobrar ela de alguma forma. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que pagar por no YouTube, eu estou dizendo para cada um de nós podermos ver, para que cada um de nós possamos ver onde a gente está levando de graça, mas tem um preço embutido, né? Porque no fim a pessoa paga 7 vezes mais, né? Um exemplo bom que eu posso dar para vocês esses dias eu estava procurando uma série. Engraçado que eu tenho quase todas as TVs pagas. Eu estava procurando uma série chamada Light to Me, que ensina linguagem corporal, que a gente até falou no vídeo anterior. Mas não tem essa série em nenhum lugar. Por quê? Porque é um conhecimento científico, um conhecimento de interesse, né? E aí sumiu de todo lugar. Tente aí pesquisar Light to Me, pra você ver se você encontra em alguma TV paga. Qualquer uma que você conhecer da atualidade. Não tem. Geralmente não tem. Porque é um conhecimento científico. Então a gente tem que saber diferenciar o que vem de graça ou muito barato, mas tem um preço embutido, porque muitas vezes compensa muito mais a gente comprar algo caro que vai dar uma qualidade, uma retribuição muito maior para a gente. Por exemplo, hoje em dia eu desenvolvi um tato bom para música. Um dos méritos disso também são os fones da JBL, que entregam um grave bom, uma qualidade boa. Claro que hoje em dia tem muitos fones que entregam qualidades boas, mas antigamente, quando eu comecei a ouvir música, que eu comecei já desde o começo com o JBL maior, mais feio, digamos, nesse modelo, ó, o que aconteceu? As pessoas costumavam usar aqueles fones de 10, 20, 30 reais, até 20 reais, nem 30 elas queriam pagar, meio que da feira ali. Por isso, o ouvido das pessoas se acostumou com um som sem grave, digamos, um som ruim. Não que eu seja bom de música, de áudio. Eu estou dizendo nesse ponto de você perceber onde você paga mais para você ter uma qualidade melhor. E aí eu optei pelos fones, mesmo os antigos, da JBL. Com isso, ao longo do tempo, eu desenvolvi uma sensibilidade para graves, para música, que mesmo as músicas que eu ouvindo sejam um estilo que sejam considerados ruins pelos eruditos, os artistas que eu ouço já são eruditos por natureza, porque eles também fazem música utilizando tecnologias assim. Eu estava com outro exemplo aqui para dar para vocês, que era muito melhor, inclusive, mas eu perdi o exemplo. Mas enfim, pessoal, fica aqui as reflexões, né? Tomar cuidado com o barato. Aqui é o famoso barato que sai caro, né? Há quem compre muito por preço barato, mas no fim paga 7 vezes mais. Então, gente, fica aqui nossa leitura e algumas de nossas reflexões sobre Ben Sirá, capítulo 20. Até a próxima.